Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 21 até versículo 26. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21, diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele lhe divide os despojos. 23. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Versículo 25. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Pai, desta palavra, nós pedimos a revelação do Teu Espírito Santo para a compreensão completa dos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, Deus me deu ela hoje pela manhã, a qual, na verdade, eu estava vendo, um programa, a qual o pregador, ele citou um dos versículos aqui, que foi o versículo 26, e aí eu falei, é verdade, há bastante tempo eu não leio, não vejo, não lembro bem como é que está esse versículo, eu vou procurar saber. Fui procurar, achei o versículo 26, e do versículo 26 para cima, que é até o versículo 21 ou 26 nós lemos, o Senhor falou comigo algo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu vou compartilhar versículo por versículo, porque cada um traz uma parte de uma mensagem diferente. Versículo 20 diz: 21 diz: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Esse valente que ele está falando no versículo 21 não é uma pessoa de Deus, não é um valente de Deus, é o próprio diabo. Por quê? Porque no versículo 22, Jesus fala assim: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Essa mesma passagem, ela também está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Em algumas traduções, dá um entendimento, Jesus dá um entendimento que para entrar, um mais valente entrar na casa do valente, ele tem que manietá-lo, ele tem que amarrá-lo, Daí veio a expressão evangélica, está amarrado, mas veio com base bíblica, veio por causa disso. E sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura e lhe divide os despojos. Essa parte aqui eu quero pegar com vocês e dar uma explicação. Sobrevindo, porém, o mais valente, tira-lhe a armadura. Ora, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando a pessoa ela é salva, quando a pessoa ela é liberta, Jesus, ele desarma o valente, no caso, abre aspas, valente, o inimigo, o diabo. Jesus, ele desarma, ele tira a armadura dele e lhe divide os despojos. O que são os despojos? Na época das guerras, as pessoas iam à guerra para poder viver os despojos, para poder receber os despojos. Ou seja, você vai, você vence, e tudo que aquela pessoa tinha passa a ser seu, Então você vai e vence. Igual veio no Brasil, o pessoal português veio para o Brasil, veio para o Brasil, dominou os índios, alguns na conversa, alguns na força,
e se apropriaram, eles se apropriaram de tudo que os índios tinham. O que os índios tinham no Brasil? Tinha terra, tinha os recursos naturais, ouro, que eles acharam, até pouco, entre aspas, menos do que estavam procurando, mas acharam. Então, eles vieram e dominaram tudo. O diabo, quando entra na vida de uma pessoa, entra da mesma forma. Ele entra e quer dominar tudo que a pessoa tem. O que a pessoa tem? A pessoa tem a sua integridade física, moral, espiritual, ela tem a sua família, ela tem o seu trabalho, sua profissão, sua fonte de renda, tudo ele quer dominar. A gente trata de espiritualidade e as pessoas às vezes não fazem questão de entender como é que as coisas funcionam, mas tudo que o inimigo que puder dominar a sua vida, ele vai tentar dominar. E quando Jesus entra, ele pega e divide os despojos, quer dizer, devolve os despojos, na verdade, a quem é realmente dono. Porque essa casa conquistada somos nós. Sua mente, seu coração, conquistado espiritualmente. Aí eu pergunto, seu coração hoje ele está conquistado por Jesus ou pelas coisas do mundo? Está conquistado, está voltado para Jesus, está nas mãos de Jesus ou está nas mãos do que se diz valente? Hoje, olha, eu fiquei muito feliz de hoje ouvir um testemunho, né, de um homem a qual ele era homossexual, travesti, 14 anos de idade, se prostituindo como travesti na rua, né, e deu uma virada na vida dele, a qual hoje, porque às vezes as pessoas, elas por exemplo, eu conheci 2 pastores que eu olho, eles eram travestis, e hoje eu olho assim, você não diz que a pessoa, né? Tem gente que fica com, né, trejeito. Eles não. Ficaram 100%. Se a pessoa não falar, não diz nada, né? Esse que eu vi o testemunho hoje, Deus libertou de forma completa. Ou seja, existem, isso é normal, tá, pessoal, que eu vou falar, não pense que acontece em casos isolados, não acontece só em casos isolados, não, mas existem casos na nossa vida, partes da nossa vida, que nós precisamos, né, trabalhar para que seja completamente dominado pelo Senhor, para que seja completamente entregue na mão do Senhor. Por quê? Pastor, o senhor foi liberto, tem que ser liberto por inteiro, querido. Às vezes, o processo de libertação não é de uma única vez, porque a pessoa não consegue se entregar de uma vez, ou não consegue entregar tudo, porque não é fácil. Não pense, pastor, ele é pastor porque ele não tem defeito. Não, pastor, ele é pastor porque não. Todos os dias nós temos coisas no nosso coração para poder entregar na mão de Jesus, né? Para poder colocar assim, este é um defeito que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho, e eu tenho que entregar nas tuas mãos. E aí, como disse aqui o versículo 22, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O diabo, ele tinha uma armadura a qual ele confiava naquilo, que aquilo era dele, e acabou. Tira-lhe a armadura que confiava e divide, tira da mão dele, divide os despojos, retira. Se você presta atenção, divide os despojos, se você tinha um tempo qual era reservado para a tua família, né? Eu estou falando aqui não apenas com as pessoas que estão aqui, mas com a mensagem filmada, vai para a internet, muitas pessoas assistindo. Então, era tempo da tua família, mas era gasto com amigos que não são amigos, né? Que amigo de copo não é amigo, né, pessoal? Amigo de roda não é amigo.
Então, gasto com amigos que não te levavam a nada, gasto com pessoas que não estavam para somar. Versículo de número 23. O final dele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha, né? Gente que na verdade não ajunta, mas espalha. Gente que não te ajuda a progredir, mas te ajuda a regredir, e ainda tem a cara de pau de dizer que é teu amigo, mas está te ajudando na verdade a regredir na vida, né? Isso tudo é retirado. Você tinha um tempo que era para a tua família, é retirado da mão desses e colocado para a tua família. Você tinha um tempo que é separado. Esse tempo que nós temos aqui é um tempo sagrado. Nosso tempo é sagrado. Nosso tempo, ele é sagrado. Nosso tempo é separado para ouvir a palavra do Senhor. Nosso tempo é separado para receber de Deus. Nosso tempo aqui, quarta-feira, 7h30 às 9, sagrado. Domingo, 7h30 às 9. Quem que estava roubando esse teu tempo antes, né? Ah, pastor, no caso, né? A novela, o jornal, várias coisas roubam esse tempo. Mas esse tempo que não é para você receber de Deus, então esse tempo é sagrado. Tem um tempo que é separado para a tua família. Esse tempo não é da tua família? Esse tempo é sagrado. Tem um tempo que é para você trabalhar, né? Eu trabalho de 8 da manhã às 5 da tarde. Esse tempo é sagrado, separado para isso. Cada coisa, como nós estamos com Deus, pessoal, a organização é tanta que cada coisa tem que voltar para o seu devido lugar. Fale para a pessoa do seu lado: cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Fale para essa pessoa: cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Cada tempo da sua vida tem que estar no seu devido lugar. Aí no versículo de número 23, disse assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, né? Hoje eu falei até para a Raquel assim, Raquel, umas coisas que eu ouvi hoje que me chatearam, né, hoje de manhã, muitas coisas na verdade, e eu falei assim: olha, eu tenho até vontade de parar com esse negócio de internet, sabe assim? A gente divulga a palavra na internet, bota vídeo, bota mensagem, digita tal, tem o blog da igreja, tem gente vendo blog em outros países, a gente mostra para vocês, tem gente vendo em outros países, fala em português, o pessoal fala português, mas mora na Alemanha, mora no Japão, mora em alguns países da África, está assistindo algumas mensagens nossas, né? O testemunho naquele dia, o testemunho da missionária Sara, está com 450 visualizações em pessoas em lugares diferentes do mundo. Mas a gente vê uma coisa que ao mesmo tempo que a gente está procurando apenas fazer a obra de Deus, tem gente que está lá justamente só para criticar a maneira com que você faz a obra de Deus. E não é criticar do seguinte sentido assim: irmão, melhora isso aqui. Aí quando você melhora, poxa irmão, é isso aí, melhorou, muito bem. Não, só assim: você está errado. Aí você fica desnorteado. Por quê? Estou errado aonde? Por quê? Como assim? Não dá uma orientação, não fala para onde ir, para onde não ir. Simplesmente quer que você esteja na posição de errado e ele de certo, e ponto final. Conhece gente assim? Tem gente assim, irmão. Tem gente que vai para a internet falar mal do dízimo, e o dízimo é que sustenta a obra de Deus. Olha a estratégia do diabo. Tudo bem, cada um é dizimista se quiser, ninguém é obrigado a ser dizimista, ninguém é obrigado a ser ofertante, você não é obrigado a tirar um real do seu bolso para dar na igreja, não é. Mas quando a pessoa ela faz, ela está sabendo o que? Ela está financiando a obra de Deus, está financiando a divulgação da palavra. Aí tem gente que vai para a internet e fala mal do dízimo. Aí fala mal do dízimo, amém. Mas aí vai financiar a obra de Deus como? Né? Ah, Deus vai enviar recursos. Ora, Deus já fez o plano do recurso. São os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Tem gente que vai para a internet falar assim: eu não me arrependo. Fala que é de Deus, tá, pessoal? Não estou falando de mundano, não. Fala que é de Deus. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Ora,
o sentido do Evangelho é arrependimento. Sabe por quê? Porque arrependimento é mudança. E se você muda, se você se permite mudar, você abre seu coração para algo novo. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Se foi bom, foi bom. Se não foi bom, é experiência. Irmão, o ser humano é inteligente, né? Até macaco é inteligente o suficiente para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Eu já falei aqui para vocês que quando eu era criança, eu botei o dedo na tomada, tomei um choque, me arrependi, não boto mais o dedo na tomada, né? Arrependi, não boto mais o dedo na tomada. Não é não? Agora, camarada, não me arrependo de nada, sempre está cometendo os mesmos erros, né? Não para em relacionamento nenhum. A pessoa não se centra em que, olha, é mais fácil eu ter uma vida só, uma família só, umas coisas só, né? Então, a gente tem que entender, irmão, que tem certas coisas que não faz sentido quando o mundo diz: quem não é por mim, quem não está sendo a favor, quem não está me ajudando, está sendo o quê? Contra. Jesus está falando: quem não é por mim, é contra mim, meu amigo. Quem não está te ajudando, está contra você. Pessoa que não acrescenta em nada na tua vida, está sendo contra. Cristão, né, no geral agora, estou falando de, abre aspas, tá? Pastores, ministros do Evangelho, né? Não só da internet, mas porque se tem alguém lá na internet é porque tem alguém atrás lá no computador digitando. Então, ministro do Evangelho que ao invés de acusar o pecado, acusar o diabo, acusar o mundo, acusa a própria igreja, né? Quer ver defeitos e quer divulgar defeitos da própria igreja como um todo, não está juntando, não está espalhando. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está ajudando a juntar as ovelhas de Deus, está fazendo o quê? Está espalhando. Versículo 24. Quando o Espírito, esse que o irmão falou de manhã, que eu guardei aqui, que me motivou também a ler essa mensagem, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, donde saí. Versículo 25. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, né? Quer dizer, varrida e enfeitada. Isso daqui é o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, né? Sai da pessoa, ele vaga por lugares secos, áridos, mandou o espírito mal embora, expulsou o demônio, ele foi embora. Quando ele volta, que tenta voltar, guarde isso. Quando um problema sai da sua vida, ele tenta voltar. É natural, é normal, está na palavra. Quando ele tenta voltar, ele olha a casa, né? Varrida e ornamentada. Então, ele vem junto com 7. Só que nós estamos falando de uma pessoa, neste exemplo, que foi expulso o mal, foi expulso o demônio, problema da vida dela, foi expulso o demônio da vida dela. Quando ele tenta voltar, traz 7. Mas se o coração da pessoa estiver vazio, ele entra. Se o coração da pessoa estiver sem Jesus, se o coração da pessoa estiver sem fé, se o coração da pessoa não estiver acreditando que realmente foi feita uma obra na vida dela, que realmente Deus operou. Irmãos, aqui nós estamos falando de espiritualidade, aqui nós estamos falando de fé, de certezas, de convicções.
Então, como profeta de Deus, eu digo para você, não é porque eu falo, não, é porque quando a gente fala assim, irmão, eu como profeta de Deus, eu digo isso para a tua vida, é uma inspiração do Espírito Santo no coração, a qual a gente vai dizer algo que Deus disse para nós, seja diretamente ou seja através da palavra. E coisa que não pode ter dúvida na tua vida é a palavra de Deus. Então, quando a gente diz algo de acordo com a palavra de Deus, para orientar, para falar com o teu coração, é para se firmar e é para se cumprir. Quando a gente ora, vamos dar um exemplo aqui genérico, né? Quando a gente ora para uma pessoa e a gente manda um espírito imundo embora, em nome de Jesus sai, e ele vira daquela pessoa, ela recebe Jesus no seu coração, aí a gente fala para ela assim, irmão, você está liberta, irmã, você está liberta, e Jesus está na tua vida. A pessoa recebeu Jesus no coração, levantou a mão para Jesus, Jesus está na tua vida, e esse demônio ele não tem mais o poder de voltar. Você tem que crer que você está livre de uma vez, você não tem mais vínculo nenhum com esse mal. A pessoa acreditou naquilo, pegou aquela fé, o demônio volta, até com os 7 mais piores do que ele, mas não entra. Agora, demônio sai, a pessoa está acostumada com aquele peso e recebeu aquele alívio. Que bom, graças a Deus. Irmão, se firma com Jesus, tal, recebeu, amém, pastor, tá bom, amém, tá bom. Jesus, nada, tão aliviada, tá bom. Não volta mais, não busca Jesus, não se firma na igreja, não se firma na palavra, demônio volta, irmão. E não volta igual não, volta pior. Versículo 26. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam, não é mais habita, não é um só, é coletivo, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Claro, né? Imagina uma casa, uma kitnet, como morava uma pessoa. Essa pessoa era bagunceira. Uma pessoa bagunceira. Imagina 1 mais 7, 8. Imagina 8 bagunceiros dentro do mesmo kitnet, né? E aqui a gente não está falando de gente bagunceira, aqui a gente está falando de demônio, que vem na intenção clara de destruir. Vem na intenção clara de desfazer. Irmãos, isso daqui é uma analogia que a gente pode trazer como exemplo da nossa vida. E em palavras mais claras, eu quero te dizer o seguinte: a situação da vida das pessoas sem Jesus, ela só tende a piorar. Porque a pessoa sem Jesus, ela se acomoda em seus próprios problemas. Ela não faz nada para mudar, ela não clama a Deus para mudar, ela não busca crescer espiritualmente, ela não busca aprender a palavra do Senhor, ela não busca se aprofundar nas coisas de Deus. Ela é morna, né? No frio, uma coisa interessante, né? No frio, para tomar banho gelado no frio, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade, né? Tomar um banho gelado no frio de julho ou junho, que é frio? Os dois, né? No frio, tomar um banho gelado é uma dificuldade. No junho, no julho lá, é dificuldade. Se o chuveiro quente não estiver bom, a gente esquenta a água, né, pessoal? Se o chuveiro não aguentou de tanto banho quente, estourou a resistência, a gente esquenta a água. Aí você esquenta a água. A gente normalmente em casa fazia assim: pegava uma leiteira, esquentava, deixava ela ferver, pegava o balde, botava metade do balde de água fria, aí vinha com a água fervendo da leiteira, a água, né? Ficava legal, né? Não, ficava quentinha mesmo, nem morna, ficava quentinha. Tu vai entender o exemplo que eu estou falando. Aí aquela água quente, dava pra tomar banho normal, tomava banho bem, né? Água quente, igual do chuveiro, ou até melhor, tá bom. Agora, quando a gente esquecia o chuveiro frio ligado e enchendo o balde enchia mais da metade,
podia vir a leiteira fervendo que fosse, que a água ficava uma morna, né? E uma morna quase fria. Aí tu tomava aquele banho com aquela água morna, aquele banho não é a mesma coisa, né? Não esquentava igual. Pra quem gosta de banho quente. Acabava o banho mais rápido, isso mesmo. Aguentava? É a mesma coisa. Vida cristã é a mesma coisa. Só presta se for quente. Vida cristã é a mesma coisa, né? Quem gosta de café também sabe que café só presta quente. Requentado não serve, né? Frio menos ainda. Só serve se for quente. Que a palavra do Senhor fala até lá no livro do Apocalipse, né? O Senhor Jesus falando para aquela igreja: olha, você não é frio nem quente, então eu tenho vontade de te vomitar da minha boca. Morno, né? Morno. Café morno, imagina, horrível. Beber água morna é ruim. Beber água quente não dá. Tem que ser fria, gelada. Na maioria das vezes. Se eu beber água gelada, eu não pego. Não sai a voz. Mas vida cristã só serve se for quente. Só serve se tiver verdade. Não adianta, irmão, meio termo, né? Outro dia eu vi uma ilustração, só para a gente encerrar, que dizia o seguinte: mostrava o homem em cima do muro. Mostrava o homem em cima do muro. De um lado tinha um anjo de Deus falando: vem para Deus, vem para Deus, com Deus você vai para o céu, com Deus você vai ser salvo, com Deus as bênçãos vão vir, vem para Deus. O homem estava em cima do muro. E do outro lado, o diabo estava quieto. Ah, nada. E o anjo do Senhor lá do outro lado: vem para Deus, vem para Deus, vem para Deus. E o diabo estava quieto. Aí aquele homem começou a achar estranho que só o anjo estava gritando, né? E o diabo estava na dele. Aí o homem resolveu perguntar para o diabo assim: vem cá, o anjo ele está gritando, vem para Deus, você não quer que eu vá para aí não? Você não vai falar nada, nem vai fazer um convite, né? Não vai. Eu ouvi dizer que o diabo oferece dinheiro, casa, carro, mulher bonita, né? Homem bonito para quem gosta e tal. E aí? O diabo virou para ele e falou assim: não preciso chamar você, o muro é meu. Tu já está do meu lado, o muro é meu. Entendeu? Já está em cima do muro, já está com ele. Não precisa chamar para onde? O anjo estava chamando porque não estava do lado do Senhor. Mas quem está em cima do muro já está com o bicho mesmo. Assim, a indecisão é a falta dela. Quem não ajunta já está espalhando. Quem não é a favor já está de contra. Não tem esse negócio, existe muito meio termo que foi criado para poder confundir a igreja e atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas. Eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, como profeta de Deus, eu digo para você: não seja indeciso nas coisas de Deus, né? Se aprofunde em conhecer a Deus. Se aprofunde em juntar, se aprofunde em ajudar, se aprofunde em estar com o Senhor. Porque cada dia mais essa comunhão, ela vai hoje gerar bênção para você e amanhã já vai ter gerado tua salvação em nome de Jesus. Amém? Guarda esta palavra no teu coração em nome de Jesus.